escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Vamos entrar nesta plena tarde de sábado, percorrendo as Escrituras, começando aqui. Antes de começar a ler, quero desejar Deus abençoe a todos, preciosos irmãos e ouvintes, a quem irá, através desta programação, estar participando conosco aqui através da palavra de Deus que irá ser pregada aqui. Então vamos aqui no livro de Cantares, capítulo 4, estarei lendo do versículo 7, escrituras que irão ser citadas aqui para você que está em casa tranquilo nesta tarde e queira acompanhar a pregação da palavra de Deus. Aqui irei expor aqui os livros que irá ser citado durante a pregação, conforme Cantares, capítulo 4, versículo 7, Esther e Efésios, capítulo 5, verso 27, Isaías, capítulo 1, e 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4. E voltando aqui em Cantares, capítulo 4, versículo 7, quero estar lendo aqui, amados ouvintes, para que nós possamos iniciar aqui mais essa programação. Versículo 7 do capítulo 4 de Cantares. Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Aleluias, louvado seja Deus. E nós podemos dar aqui a nossa continuidade aqui, após a leitura das Escrituras, conforme foi lida aqui este primeiro versículo. E vamos então a um período de oração, introduzindo a palavra de Deus que irá ser pregada. Que Deus possa abençoar você, meus preciosos ouvintes e irmãos, e que essa palavra possa trazer tudo que há de bom na vida de vocês através das Escrituras, a Bíblia, a qual essa que nunca pode ser substituída por nenhum livro, jamais pode ser substituída, porque Deus revela através das Escrituras, é a Bíblia, meus preciosos, trazendo a revelação da palavra de Deus. Então vamos aqui a um momento de oração. Amado Deus e soberano Pai, pelo precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, aqui iniciamos mais um momento, Pai, da palavra do Senhor que irá ser pregada, Pai. Que o Senhor possa fluir no nosso meio, Pai, através desta programação, e que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar, Pai, através da Tua palavra que nós iremos ouvir, Pai. Que o Senhor seja por nós, como as Escrituras refere-se, diz: se Deus é por nós,
quem será contra nós? Pai, e nós estamos aqui com a Bíblia, Pai, para mencionar a pregação da Tua palavra. Ajuda, Pai, e abençoa a cada ouvinte, cada coração, Pai, que irá ouvir, Pai, esta palavra, Senhor, possa ser benéfica, Pai, no coração de cada eleito, cada filho do Senhor. Pai, conforme o Senhor Jesus Cristo diz aqui nas Escrituras, todo aquele que o Pai enviar a mim, de maneiras alguma os lançarei fora. Pai, eu estou seguro, Pai, nesta palavra, Pai, conforme nós devemos estar seguros nesta palavra, Senhor, porque Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina a verdade através do Pai, o Espírito Santo, aquele a quem se manifestou entre os homens, e nós podemos aqui, Pai, com os nossos lábios mencionar o amém a todos os momentos através da pregação da palavra, e com os nossos ouvidos nós poder ouvir o que a Bíblia irá nos trazer nesta tarde, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, e que a palavra não fique na mente, mas que ela possa descer para o coração, para a alma, e a alma se alegrar, Pai, através da Tua bendita e preciosa palavra, Pai. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, mais uma vez, Pai, pela preciosa graça do Senhor Jesus Cristo, e que Deus abençoe a todos meus preciosos irmãos. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um em abundância, e que possamos ser ajudados por Ele para levarmos uma vida sem manchar o caráter natural e espiritual. Graças damos a Ele pela força que Ele nos tem dado. E podemos dizer, como disse Samuel, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Ebenezer. Uma vida sem mancha. É possível? Naturalmente, olhando para a natureza humana, não é possível. Mas se nós deixarmos de olhar para nós mesmos e passarmos a olhar para a promessa, para Jesus, autor consumador da nossa fé, isso se torna então possível. Aquilo que parecia impossível tornou-se possível devido à graça e misericórdia de nosso Deus. Em Cantares de Salomão, no capítulo 4, verso 7, nós encontramos a seguinte frase: Tu és toda formosa, amada minha, em ti não há defeito. Bom, o amor cobre multidão ou multidões de pecados. O amor de Deus para conosco, ele é manifestado quando ele nos deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, sendo nós pessoas más. E então nós encontramos este verso para encorajamento. Tu és toda formosa, amada minha, em ti não há defeito. Se alguém não te ama, ele vai encontrar, este alguém vai encontrar muitos defeitos, mas aquele que te ama do profundo do coração, com o amor de Deus, te verá perfeita, formosa
sem manchas. Então vejamos bem que o apóstolo Paulo, ele menciona sobre isso. Ele estava zeloso da igreja para apresentá-la a Deus sem mácula, sem ruga ou qualquer coisa semelhante. Estão vendo? Porque a igreja de Jesus, ela não tem manchas, ela não tem defeitos, ela é perfeita aos seus olhos. E assim nós vamos discorrer um pouquinho nas Escrituras para ver se é isto possível ou não. Nós encontramos também no livro de Ester que a rainha Vasti perdeu a posição de rainha. E então Assuero foi aconselhado a ter uma outra rainha no seu lugar. Aquela que ele visse nela uma perfeição, não visse defeito. Então foi proclamado um edito para que se reunisse na fortaleza de Suzã moças para serem escolhidas para serem a rainha. Olha só, Ester estava entre elas. E na hora dela se apresentar ao rei, depois de todos os preparativos, todas elas podiam escolher o que elas quisessem vestir, que perfume usar, que arranjo de cabelo, e assim os seus enfeites. Olha, chegou a hora de Ester. O que ela escolheu? Ela não escolheu. Ela deixou que o eunuco escolhesse como ela deveria comparecer perante o rei. E assim sucedeu. E ela compareceu perante o rei, e o rei levantou o seu suporte ali de ouro para com ela. Isso quer dizer, não vejo defeito em você. E ela foi escolhida para ser a rainha no lugar de Vasti. Então, meus irmãos, é possível? Sim, é possível você ser agradável, perfeita aos olhos de Deus. Graças a Deus pelo seu sacrifício, pelo sangue derramado, que nos torna perfeitos diante de Deus. E esta escritura que acabamos de ler, ela nos encoraja, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Seus esforços para obedecer às Escrituras, Deus vê e Deus te ajuda. Então você, quando se apresenta diante do Senhor, Ele te vê perfeita, sem mácula. A igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como a rainha, como Ester, que compareceu perante aquele rei, e ele olhou para ela e alcançou o favor do rei. Então o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e aprovação mais do que as outras virgens,
de modo que ele pôs sobre a cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. O cetro foi levantado a seu favor. E isto é importante que aconteça a todos aqueles que buscam ao Senhor. Então nós devemos nos aproximar dele de acordo com a sua vontade. E como saber qual é a vontade de Deus? É uma coisa impossível? Não. É observarmos os seus mandamentos. Porque Jesus deixou escrito através de seus apóstolos, para que nós então pudéssemos chegar perante Ele. Paulo diz: porque estou zeloso de vós, para vos apresentar perante Ele sem mácula, sem ruga ou qualquer coisa semelhante. Então, quando Jesus olha para aquela igreja, a qual custou o seu próprio sangue, ele tem esta palavra para dizer a ela: tu és toda formosa, amada minha, e em ti não há defeito. Então Paulo escreve aos Efésios 5:27: estou zeloso de vós, a fim de apresentá-los a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha, meus irmãos, é possível. Se nós observarmos segundo as Escrituras, a capacidade humana é impossível. Mas se deixarmos que Ele atue com o seu grande poder, Ele nos dá a capacidade para não mancharmos o seu nome, para não mancharmos o Evangelho do qual nós proclamamos que vivemos. Isto é possível. Foi possível a José estar ali num país chamado Egito, estar ali guardando todos os preceitos da vida que lhe foi passado através de Jacó. Ali estava José, um pequeno escravo. Mas ali estava José depois como o grande governador da terra. Somente Faraó estava acima dele. Estava José, e ele não deixou se contaminar pelo espírito de prostituição, de adultério. Ele não deixou manchar o seu coração com ódio, com a mágoa de seus irmãos. Ali estava ele, vivendo distante de seu pai, de seus irmãos, carregando consigo aquela tristeza, mas ele não permitiu que a mágoa entrasse em seu coração, porque ele entendeu o propósito de Deus em sua vida. Ele pode ter sentido muita saudade, chorado muitas vezes, saudade do papai, da casa paternal, mas ele não deixou que a mágoa manchasse o seu coração, a sua fé. Ele sentiu saudade de sua família, mas um dia chega o momento certo dele conhecê-lo outra vez. Anos se passaram e José se tornou aquele governador, e um dia seus irmãos tiveram que ir ao Egito para cumprimento dos seus sonhos, e eles não puderam conhecer a José, mas José os conheceu e fez com que eles recordassem a maldade praticada contra ele. Mas ele não estava com
raiva deles, ele não estava com mágoa deles, porque ele compreendeu o propósito de Deus em tudo aquilo que fizeram, em tudo aquilo que aconteceu em sua vida, e os seus sonhos vieram a se cumprir. Permaneçamos nos propósitos de Deus, compreendamos o propósito de Deus, porque tudo que está escrito a respeito da sua igreja há de se cumprir. Ele virá por ti, Ele virá por nós. Ele nos ajuda. Ele nos mantém puro, mais alvos do que a neve. Porquanto Isaías escreveu no capítulo 1: Vinde então e arguir-me, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a branca lã, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão mais alvos do que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Há uma fonte carmesim onde pecadores arrependidos podem mergulhar e terem seus pecados lavados pelo sangue precioso de Jesus. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 14, nós vamos encontrar isto. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, a vinda do Senhor, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, sem culpa, sabendo que a nossa culpa ele já exterminou. Ele tomou sobre si para que nós pudéssemos chegar na sua presença. Desta forma, a igreja chegar ali formosa, sem nenhum defeito. Que esse Deus glorioso te mostre isto, revele que você faz parte desta igreja, a única a qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não uma igreja fundada por homens, não uma igreja cujo fundador é o fulano de tal, mas a igreja que foi fundada pela graça de Deus ali no Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre todos aqueles que estavam ali aguardando para serem cheios. Sejamos, portanto, firmes e constantes nesta obra gloriosa da vida do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te fortaleça, jovens. Deus nos fortaleça, pais, filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.